Oi, gente, começando mais uma Ana Kalina Entrevista, diretamente dos estúdios da UTV, aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo. Lembrando das nossas reprises na TV Guarulhos e também na Viva. O assunto de hoje é muito interessante. Você já pensou em transformar a sua vida? Você já acordou com aquela sensação de não posso nem me olhar no espelho porque eu não estou me aguentando? Claro que todo mundo no dia a dia tem problemas, né? A gente enfrenta e mata um leão por dia. Principalmente nós, mulheres, que ainda somos vítimas de preconceito. Por várias situações. No mercado de trabalho, na questão familiar, né, por situações de violência e assim por diante. A minha convidada de hoje matou muitos leões por dia para chegar até aqui. E ela é a criadora de um programa que chama Fórmula da Transformação. Ou seja, vamos transformar as nossas vidas. Para melhor, é claro. Eu estou recebendo a coach Karina Pólido. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos tudo isso, né? Vamos começar do início. Vamos de lá. onde vem Karina Pólido? Onde ela nasceu? Ela nasceu em Guarulhos. É. De uma família, né, de vários irmãos. Irmãos por parte de pai, por parte de mãe. Sou de um relacionamento da minha mãe, a filha caçula. E aí, vida que segue. Lá fui eu, né? Comecei a trabalhar muito nova, com 13 anos eu já precisava trabalhar para realmente me sustentar e ajudar Trabalhava os pais. com o quê? Eu já tinha habilidade comercial, É desde mesmo? menina. Com 13 anos Com de 13 idade. anos. E sempre comecei a trabalhar com essa parte de divulgação de produtos, de imagem. Aos 17, eu já me tornei executiva de contas. Imagine, né? Naquele tempo você tinha mais oportunidade. Nossa, até mas pela você idade. Estudava à noite, É. trabalhava de dia e aquele desafio, né? Porque às vezes eu precisava mais do dinheiro do que do estudo e fui trabalhar. Com 17 comecei já a ter uma renda um pouquinho melhor, porque aí você começa a trabalhar como vendedora, começa a ser comissionada, organização de grandes eventos. Em que área é isso, de evento? No mundo corporativo. É. Sempre no mundo corporativo. E aí, sempre essa habilidade, né, de desbravar novos caminhos e perceber oportunidades. Então, sempre a missão era trazer oportunidades para essas empresas para que eles pudessem, né, colocar o cliente para dentro de casa e cuidar e executar essa operação. Então, sempre com essa situação de ter muita disciplina, responsabilidade para que se organize as coisas, né? Eu era organizadora, né, do evento dessas grandes indústrias, né? E nunca mais você saiu dessa área? Nunca mais, pelo contrário. Cada vez mais fui me apaixonando e fui buscando novas habilidades, porque conforme a vida foi passando, algumas coisas foram acontecendo, até em relação à saúde. Eu, muito jovem, com 6 anos, eu adquiri um processo aí de bronquite, e aí tive que tomar muito remédio, e o remédio, a cortisona, você começa a engordar, começa a sofrer bullying. E eu trabalhava com a minha imagem, eu divulgava produtos. Então, o que eu fazia? Para me sentir melhor, na imagem eu estou te dizendo, o que eu fazia? Eu tomava remédio. Mas, emocionalmente falando, não me sentia melhor. Eu conseguia divulgar aquelas grandes marcas, produtos, mas com muito, sabe esses remédios para emagrecer? Sei. E aí o que acontece? Efeito sanfona, vai e vem, vai e vem. E aí, como se não bastasse, muitas situações assim de alergia, mas eu não entendi o que acontecia, eu tinha muita enxaqueca. Agora na fase adulta eu fui descobrir que tinha um lado emocional e alguns alimentos que eu não poderia consumir. Imagina, ter alergia a leite, a ovo. A minha mãe me dava gemada com ovo, com leite Com quente leite de manhã. Quem não tomou essa tal dessa Ai. gemada? E eu tomava. E aquilo ia me dando reação alérgica, não respirava. E sempre saí de casa muito jovem. Com 15 anos eu já não estava mais Mas em você casa. foi morar sozinha? Como é que foi isso? Fui morar sozinha. Veio para São Paulo já ou lá em Guarulhos mesmo? Porque é tudo muito próximo, né? E sempre, como eu não tinha uma situação de ter uma casa, de ter uma situação onde eu tinha um ambiente familiar, onde eu pudesse ter esse apoio, né? A minha família sempre foi uma vida muito difícil. Então eu falei, vou buscar. Então eu passava em casa de final de semana para carregar a mochila de roupa, porque imagina, morar em Guarulhos, na época não tinha metrô. E trabalhar na Zona Sul era uma viagem. Quem me acompanhava? A música.
E aí, né, eu lembro que um belo dia eu ganhei um Walkman. Você andava com ele todo... Grudado. O fone já não funcionava mais, porque daí você tem o desafio de como é que eu vou ter dinheiro para comprar pilha, para comprar fone, o negócio. Mas era aquela minha companhia para enfrentar aquele desafio tão doloroso. Mas primeiro. Você foi morar onde? Com quem? Como é que é isso? Não, aí na verdade eu já tive um relacionamento muito jovem, né? Eu tinha a minha casa sim com a minha mãe, mas os finais de semana eu sempre trabalhei muito com a divulgação de marca, então tinha que viajar bastante. Então poucas vezes eu ficava em casa. E aí chegou um momento, isso já mais madura, que eu virei mãe. E aí sim assumi definitivamente um relacionamento, um casamento, junto com a maternidade. E aí veio o maior desafio da minha vida. Você ser mãe, né, enfrentar aí eu não sei, acho que é um exemplo enorme aí para grandes, né, muitas mulheres já passaram por isso, o marido desempregado, extremamente ciumento, porque eu trabalhava com divulgação de imagem, então tinha contato com muitas pessoas, então ele não conseguia administrar, vivia um relacionamento abusivo. Né? E chegou um momento... Onde você conheceu esse marido? Como é que foi? Eu conheci ele num evento, trabalhando. Mas ele... Que estranho, é o né? pai Conhece do meu trabalhando, filho. sabe o que faz, assume o relacionamento e depois não aceita o que a mulher faz. Exatamente. É muito louco escolhas. Isso. É muito louco isso, Até que né? ponto a gente sabe fazer escolhas, né? né? E aí, com você essa viveu situação, com ele tanto tempo? Quanto tempo? Vivi com ele mais de 6 anos, aí chegou um momento eu falei, pera um pouquinho. Preciso me fazer feliz e me respeitar. Paralelamente, fui buscar algumas ajudas estudando alguns cursos. E aí de liderança, de vida pessoal. Fui estudar programação neurolinguística. E aí cada vez mais entendendo como funciona o comportamento humano. Como lidar com aquelas emoções, né? Que tomam a gente num piloto automático tão grande que você só vai agindo, não vai agindo. Você nunca para, respira e pensa e escolhe. Você chegou a alguma conclusão o porquê você viveu esse relacionamento abusivo? Depois que você começou a estudar? Sim. Quais os motivos fizeram você aceitar 6 anos de um... A gente está dando o exemplo dela porque fica mais fácil. Pode ser outras situações. Mas quais foram os motivos? O que te fez, né? O que te fez aceitar isso? Perfeita a sua pergunta. A gente começa a olhar aí de uma menina jovem, né, que sai de casa muito cedo, sem aquele apoio familiar, e aí você fala, peraí, me sinto sozinha. E aí quando vem uma situação, uma pessoa para perto de você fala, ela é o meu porto seguro, eu quero ela perto, e aí eu me sinto mais completa. Que pena. Hoje eu consigo entender que eu preciso de mim, eu preciso ficar comigo para me sentir bem. Mas naquele momento eu estava rodando muito no piloto automático. Eu tinha um padrão formado na minha cabeça. Você tinha quantos anos nessa época? Com 24 anos eu engravidei. Eu tinha um padrão na minha cabeça que eu precisava ter um marido. Que eu precisava ter um pai para esse filho. Que, nossa... E aí eu fui, né, insistindo, que é o padrão imposto pela nossa sociedade, né? Aí ainda você ser mãe solteira é muito complicado. E que aí vem o maior erro nosso, né? Quando a gente começa a querer seguir padrões. Exatamente. Quando, na verdade, o padrão não existe, né? Você precisa, sim, se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você se respeita e mais você sabe direcionar essa máquina que é você. Mais você sabe parar, respirar, perceber o que está acontecendo aqui dentro com essas emoções e tomar uma decisão, né? Essas escolhas foram feitas por quê? Quando a gente fala de modelo mental, de mindset, que é como se fosse um chip, né? Que tem lá no nosso cérebro. E que todas essas informações estão nele desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Tá tudo lá. Então, tudo que eu já ouvi, que eu já senti, que eu já provei, tudo isso que aconteceu está chipado. E aí o que eu faço? A vida vem e eu vou agindo nesse automático, claro, desse chip. Quando eu me percebi... é uma coisa até inconsciente muitas vezes, né? Porque a gente não sabe o porquê de determinadas atitudes, né? Ai, por que eu agi assim? Por que eu disse isso? E principalmente, né, por que você aceitou determinadas coisas? Eu costumo usar... É muito louco. Quer dizer, o ser humano é muito louco, né? Enquanto ele não se conhece. Ele pode se julgar dessa forma. Será que um dia a gente se conhece completamente? Sim, mas precisa buscar. Ó, eu vou fazer um exemplo, eu costumo falar isso muito para os treinandos, né? Imagine uma bolinha de tênis. E aí, você pega e joga essa bolinha na parede com muita força. Pá!
E essa bolinha vai para alguém com aquela força. O que uma pessoa que está vivendo no piloto automático faz? Pega a bolinha e devolve com mais força ainda. Imagina essa bolinha, vai, vem. Eu estou dizendo bolinha, mas traduzindo para a vida real, são coisas que nos dizem, que às vezes nos magoam. E a gente devolve. E a gente devolve intensamente. É verdade. Quando o certo é você segurar essa bolinha e falar, o que eu faço com ela agora? Ou eu faço a pessoa comer a bolinha, vou escolher. Respiro, entro em contato com as emoções que estão funcionando dentro de mim. Tiro o que não me serve. Essa raiva aqui não está me servindo. Porque qual é o objetivo principal dessa situação? Né? É realizar um projeto? Certo, então vou manter foco. Nesse momento, ou eu paro a bolinha, ou eu devolvo de uma forma mais consciente com aquele objetivo. Porque senão você desvia e entra só pro lado de defesa, ataque. Sabe como que isso acontece com a gente? A gente tem vozes aqui, né? E são as vozes do nosso chip. Uma voz fala assim, ó, vamos supor que eu te dou um desafio. Falo, olha, você precisa ir pra academia todo dia. Que é o nosso pilar número 1, a saúde. Só que você tem preguiça, se sabota, aí vem as vozes. Uma diz assim pra você, deixa pra lá. Fica aí, tá o diabinho e o anjinho. E o anjinho, perfeito. E aí o diabinho fala, fica aí, tá tão gostoso esse teu lençol, tá quentinho. E pra que você vai lá? Aí vem o anjinho e fala, vai que vai te fazer tão bem, joga essa preguiça fora e vai lá e age. Quem que você anda escolhendo ouvir na sua vida? Mas para isso, precisa se perceber e fazer essa paradinha, sabe? A gente chama isso dentro do mundo de coaching, é uma ferramenta que se chama congelamento de imagem. Como se você fizesse um pause no filme. Paf! Para. Como o clique. Quem assistiu o filme? Boa. É isso mesmo. E aí você para. Para observar. Respira. Corpo e mente formam um único sistema. Conecta. Isso é tudo muito rápido, tá? Por isso, a gente precisa treinar. Respira, pausa a situação, e aí existem ferramentas para aprender a fazer isso. Se sente bem, e agora eu tenho uma técnica também, e você fala, agora eu vou fazer uma escolha. O que eu ganho, o que eu perco com esse tipo de atitude. Escolhi, agora eu vou lá e faço. Agora, em que momento, você falou, com 24 anos você engravidou? Certo. Viveu 6 anos de um relacionamento que não era legal. Em que momento você falou, vou mudar isso? Depois que você fez esses cursos e se aprimorou? Ou, de repente, você decidiu mudar e aí você começou a buscar alguma coisa? Como é que foi isso? Coisas foram acontecendo dentro de mim, porque eu saí desse relacionamento, falei, eu preciso me respeitar. Eu ficava muito triste, mas muito triste, muito mesmo. Eu tinha medo de chamar uma amiga para ir em casa, por exemplo. Tudo sofria muito julgamento. E aí estava afetando o meu trabalho. E perceba, eu era a fonte de renda da família. Então, eu tive que usar o senso de responsabilidade nesse momento. Sim. Né? E aí teu estudando... filho tinha quantos anos aí? Ai, 6 anos, né? Então, falei, agora vai ou racha, né? E aí depois, outras experiências foram acontecendo. Mas chegou um momento na minha vida, isso... no ano passado, onde eu tive um relacionamento... No ano passado? No ano tão passado, recente assim? Vou te contar de uma história que foi o marco, né? De lá, dos 24 anos para cá, estudando programação neurolinguística, coaching, usando todas essas ferramentas ao meu favor, no meu trabalho, no meu dia a dia. Quer dizer, você usava para você? Sim, e para as empresas que eu prestava serviços. E você sentia os resultados? Sim, sim. Como é que você media esses resultados em você? Então, vem aí a sacada, porque você, quando está no mundo corporativo, começa a materializar essas coisas, né? Em metas, vendas, resultados, mas acaba esquecendo de olhar que atrás de produtos e serviços e tecnologia e máquinas tem um ser humano. Sim. Que, aliás, é o maior desafio hoje, né? Aliás, a maior doença do século agora, a gente fala do processo de depressão. Né? Como que vem a depressão? Que mais mata hoje, né? Como que vem a depressão? Você se desrespeitando, não se percebendo, você começa a ficar assim. Um dia ganhei um presente. Crise do pânico. Falei, gente, o negócio Você ganhou? Ganhei isso. Ai, o negócio é muito louco. É uma experiência aí, né? Pra quem já teve, sabe como é. Completamente emocional o negócio. É completamente. É você com a tua mente. É uma doença que você mesmo cria, né? São as vozes.
né? Porque aí existem situações na sua vida que vão acontecendo e você vai pegando toda a dor pra você, né? Se alguém te falar uma coisa que você não gosta, você sente aquela dor. E cada vez que você sente aquela dor, o que é o organismo, o que o cérebro dispara, né? Pro teu corpo? Cortisol. E o cortisol faz vir esse estado realmente de depressão, quer dizer, de tristeza. derruba. Te derruba. Como que você combate isso? E aí vem uma ferramenta muito legal, que eu uso a todos os momentos e a gente já vai falar um pouquinho mais dela, que é a música. O que a música faz com a gente? Mas como é que você descobriu isso? Eu sei, é engraçado, a gente começa a conversar, você lembra de determinadas situações. Eu tive um momento de perda muito ruim, há uns 2 anos atrás. Eu perdi minha melhor amiga, que era como se fosse minha irmã. Tá. E a gente, não é que a gente cantava, a gente sempre estava no carro, sabe? Quando começava a tocar uma música, a gente cantava. E movimento, energia. Conversava e tal. E um dia eu fiz isso. Um dia eu estava com tanta saudade, eu falei, vou começar a cantar a música que a Bel gostava. E comecei a cantarolar. Aquilo foi me dando uma tranquilidade. Aquele dia eu dormi, porque eu não estava dormindo, né? Que você sofre, né? Aí você pensa, poxa, funciona. Sem saber o que estava fazendo. E eu criei isso pra mim. Sem saber, Né? Quando eu não tô legal, eu começo a cantar. Isso sozinha. É sensacional, porque daí fala a neurociência, né? O que dispara o cérebro quando você se coloca num estado de alegria? Né? Todas as inas, serotonina, endorfina, né? Você dança, canta, né? É o hormônio do bem-estar. Isso é legal. Então, eu me lembro quando eu era pequena e eu tinha um desafio enorme com essa família, sempre fui muito vetada a falar e a me expor. Era falta de educação. E você era caçula, mulher, né? Fica quieta. Tem todo um histórico, né? Exatamente. Eu lembro que eu ia pro quarto, na época eu tinha um radinho de madeira. Nossa. E eu dormia, colocava lá a cabeça no travesseiro e punha esse radinho e ficava ouvindo uma música e daí eu dormia. Quando eu fazia esse trajeto para trabalhar, que era super longe, colocava uma música. Quando eu comprei meu primeiro carro, eu dei mais atenção se viesse com o rádio do que o carro. Isso sempre fez muito sentido. Sabe por quê? Mas você já descobriu isso bem nova. Né? Mas não parou, a ficha não caiu para saber assim, Karina, é assim que você funciona. A música na sua vida, ela faz toda a diferença. E aí, o que faz a música? Ela te tira de um estado ruim para um estado legal. Ela faz essa troca de estado. Falei, então pera, se a música me faz tão feliz e eu escuto música até no chuveiro, o que eu vou fazer? Vou estudar um pouquinho sobre música também. E lá fui eu, fiz um curso de DJ. Não toco em balada, tá? Mas agora... Mas você usa a música para os seus treinamentos? Eu uso as músicas como uma das ferramentas para o treinamento. Você sabe que tem uma terapia, né? Chamada musicoterapia. Sim. Que é muito usada e que tem resultados muito interessantes. Gente, principalmente com crianças. Uma delícia. Né? E aí eu fiz um programa uma vez sobre isso e a psicóloga me disse o seguinte, que o som... ele tem várias funções dependendo do ritmo, né? Isso. Quando você tá down, você coloca um som mais agitado para subir. Quando você tá muito agitada, muito ansiosa, você coloca um som mais leve. Para acalmar. E funciona. Muito, muito, É que nem muito. a voz, né? Quando a gente conversa com alguém com uma voz doce, você consegue tranquilizar. Você começa a gritar, a outra pessoa fica pior. Né? Isso tem... O som da voz, a música, tudo... O som, na verdade, né? os sons fazem... Que aí vem no sistema auditivo, faz a conexão com os nossos, né? E o cérebro envia essa informação. Mas como é que você consegue... Peraí, antes da gente falar do programa da Karina, vamos mostrar um pouquinho quem é a Karina. Vamos lá, o primeiro vídeo que eu tenho aqui, só pra gente dar uma introdução, porque a gente vai começar a falar do programa Fórmula da Transformação. Vamos lá. Já pensou em transformar a sua vida? O que você já fez para conseguir essa transformação?
Você quer descobrir qual é o segredo da transformação? Seja bem-vindo ao Fórmula da Transformação. Você quer ter mais informações? Acesse o nosso site. Eu vi várias coisas que me chamaram a atenção. Vamos começar. Primeiro, sobre, claro, o nome do programa. O programa Fórmula da Transformação. Em que momento você falou, não, eu vou criar uma coisa minha para que eu possa ajudar outras pessoas? Nesse ano teve um divisor de águas bem interessante, onde uma das habilidades, um dos cursos aí no mundo de coaching, tem uma etapa que você descobre tua missão de vida. E menina, foi a coisa mais linda, quando de fato eu descobri para que eu vim servir no mundo. Eu lembro que as lágrimas escorriam no meio do exercício. Falei, gente, é isso, olha todo esse desafio que eu tive daqui para trás, eu vou criar um programa. E agora eu tenho todas as ferramentas, tudo que eu preciso está em mim agora. E eu consigo realmente impactar as pessoas. Construir as 4 etapas. Por quê? Que etapas são essas? Vamos lá. Primeira. A primeira a gente fala de autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou. Quem sou eu? Como é que eu funciono? Como é que tá chipado, né? Como é que tá esse chip aí? Como é que está o meu mindset? As pessoas não se conhecem, né? Não. Elas estão agindo no automático. E aí cada Você vez entendeu mais... o porquê, né, de determinadas ações, isso é muito legal. É, exatamente. Aí eu me conheço, aí eu vou para a segunda etapa. Aprender a fazer escolhas. Essa é a pior parte. É uma ferramenta para o resto da vida. Eu sou libriana, libriana nunca sabe o que fazer. É verdade, libriano é indeciso, né? É verdade. Eu acho que vou ficar 1 ano nessa segunda parte. Não é nada, você vai se apaixonar. E aí a etapa 3, a gente fala de crenças limitantes. O que é que realmente te impede de fazer aquilo que você tanto quer? Vamos supor, não sei se você já ouviu falar nisso. Medo, insegurança, ansiedade. Ou seja, eu fiz a minha escolha e eu na hora de agir, alguma crença as limitante. Vozes, lembra as vozes do Capetinha que você falou? Me impedem de, né, agir. Alguma das crenças me Fala, impedem. não vai não. Preguiça, procrastinação, palavrão, que é pior, né? Que é o embarrigar, adiar, deixar para depois. Hoje. Sabotagem, que você dá ouvido para essa auto-sabota. voz. Ah, não vou dormir mais um pouquinho. Ah, não vou falar. Se eu falar, eu tô com vergonha de falar pro meu chefe alguma coisa. Cara, vai lá e faz, tem medo de errar. O Neymar fez gol no primeiro. Ele não teve que treinar, errar, e depois ele acertou. As pessoas não se permitem errar hoje em dia, né? Então a gente fala da etapa 3, crenças limitantes, queimar a ponte do passado e jogar uma pro futuro agora. E a etapa 4, descobrir tua missão de vida. Para que é que você veio servir nesse mundo? E aí, você deixa de trabalhar, viu, gente? É mesmo? Você começa a viver tua missão e aí vem uma situação bem legal. É ser para ter, não é ter para ser. Ser para ter. Aí a vida fica linda, gente. Porque assim, acho que o maior objetivo de todo mundo, eu vou dar um exemplo. Enquanto eu não comprar minha casa própria, eu não vou ser feliz. Aí vou lá e faço um financiamento de 30 anos. Quer dizer, daqui 30 anos eu vou ser feliz? Meu Deus. Será que eu já não posso ser feliz agora? E claro, ser feliz e vou ter o que eu quero. E quando eu estou em estado de alegria, de bem-estar, as coisas fluem. Tirar esse cortisol do corpo. Que metodologias você usa para tudo isso? Eu estava vendo o vídeo. Eu vi gente de olho fechado, que deve ser uma forma de meditação, né? Eu vi você lá com DJ. Música. Isso você usa em todas as etapas ou cada etapa você tem uma metodologia diferente? São ferramentas, e aí eu faço um mix de ferramentas. Eu sou master em programação neurolinguística, eu trabalho muito com a PNL. Tenho muito medo disso. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente estava falando.
porque a programação neurolinguística mexe com você. Eu fiz isso há 20 anos atrás. Eu conversava comigo sozinha. Eu comecei a enlouquecer. Você eu se dá comandos, né? E eu começava a conversar com o meu corpo e de repente, quando eu vi, eu estava dependente disso. Na verdade... E me perdi nesse processo. E falei, não faço nunca mais. Tanto que hoje eu não faço nem terapia. Olha que interessante que você disse. Porque ficou uma coisa muito... Como é que eu posso te dizer? Uma memória que não foi bacana, né? Eu me traumatizei. Uma memória ruim. Com isso, Mas faz muito sentido o que você está falando. Hoje em dia, você pode buscar aí no mercado quantos seminários de inteligência emocional existem. Mas vários. Nossa, vários. E aí o que acontece? Vem um master coach, bacanão, e ele te bota numa sala, porque é um coach que aplica isso. E você sai de lá, um final de semana de imersão, vira noite, o Ru se transforma. Chega segunda-feira, tô felizona. Tô feliz na terça também. Chega na quarta, fala, meu Deus do céu, como é que eu uso tudo isso que eu aprendi? Porque eu só senti. Como é que eu uso? Entendi. Foi aí que eu criei um programa, né? Um programa de coaching em grupo. Porque eu acredito muito, né, que você deve utilizar, fazer a situação para ver como é que vai acontecer. Se você vai acertar, se você vai errar, se você vai se dar bem, se você vai entender o que está acontecendo. Então eu pego todas essas situações, né, motivacionais, faço a pessoa se colocar num estado legal, dou metas, a gente combina, porque ela tem um objetivo. Vamos supor que ela tem um objetivo de emagrecimento. Né? A gente tem metas no decorrer do processo e quando vem a crença limitante, eu ofereço ferramentas da programação neurolinguística, que são essas ferramentas que talvez você tenha utilizado sozinha. E não sei se do jeito, né, na medida certa, que chega um momento, o maior objetivo é a gente reprogramar o chip. Que tem coisas ali que estão chipadas. Eu tenho medo, eu tenho preguiça. Quando eu tenho isso, eu travo. Eu quero destravar essas coisas para que a pessoa haja. Então, eu uso a habilidade da programação neurolinguística. Falo sim com o subconsciente. Você sabia que só 10% do nosso cérebro é consciente? Sabia. 90% é subconsciente. A gente não usa. Não usamos nada. Não usa. Então, a proposta do Fórmula da Transformação... A gente aprende a usar mais com o tempo? Com certeza, precisa treinar. São duas formas de aprendizado, né, do ser humano. Ou é a repetição, ou é o alto impacto emocional. Né? O animal só aprende repetindo, o ser humano também. Exatamente. Ou no alto impacto emocional. Então, o Fórmula da Transformação, ele funciona desses dois modelos. São 4 etapas, uma vez por semana, para você ter o processo de repetição dura um mês, para você ter o processo de repete, erra, repete, acerta. Tá trocando, tô mudando, tô adquirindo um novo hábito. E aí, as etapas de alto impacto emocional, para que realmente eu fale com o teu subconsciente, que são esses 90% que a gente tem e não sabe usar. Quantas pessoas já passaram por esse treinamento até hoje? Nossa, não sei te precisar agora, mas a gente já transformou muitas vidas. E como é que você mede isso? Como é que é o retorno dessas pessoas? Elas te procuram, você pede esse feedback, como é que é isso? Durante cada edição do Fórmula, dura um mês, eu sou a coach deles. Então a gente interage muito. E tem muita novidade por aí. Não para só no Fórmula da Transformação. A gente já tem outros cursos pela frente para que sejam os novos módulos e a gente enfrente outros desafios. O meu primeiro desafio com as pessoas agora é fazer com que elas se conheçam e parem de dar aquelas boladas mais forçadas nas pessoas, percebam e saibam fazer escolhas. E sabendo para que lado correr, né? Porque às vezes você está motivada, mas corre para um monte de lado errado, se cansa, se frustra e se frustra. O que você faz com a frustração? Você para. Por isso que muita gente para no meio do caminho. Porque, nossa, agora eu estou motivado. Falaram que eu tenho que estar motivado, aí eu vou num curso de motivação, estou super motivado, mas eu sei para que lado eu devo ir? Não sei, porque eu não tenho um coaching, eu preciso de um profissional para me orientar. Mas aqui virou moda coach também, né? Todo mundo é coach. Hoje eu estava vendo, eu publiquei do programa com a Karina. Nossa, entraram vários coaches no meu Instagram. Achei interessante, até legal pra gente conhecer outros programas, né? Outras metodologias. Isso. Mas virou uma coisa muito, vamos dizer assim, comum. E as pessoas precisam tomar cuidado muito mais uma vez. Com a escolha. Pra tudo, né? Do profissional. Pra qualquer tipo de profissional. Perfeitamente. Eu te perguntei o negócio do retorno. Tem algum caso que você te marcou?
de alguém que você participou do programa e falou assim, não, é um exemplo que eu gosto de dar, essa pessoa chegou assim, chegou aqui assim e saiu assado, por exemplo. Tem? Me emociona até. Eu tenho várias pessoas com milhares de histórias diferentes, gente, milhares de histórias. Eu vou falar de uma forma bem discreta, tá? Para não expor. Mas eu tenho situações de pessoas que fizeram escolhas erradas e chegaram a atirar em alguém. Porque naquele momento do piloto automático, não parou, não pensou, não se conectou e não fez a escolha certa, agiu. Qual o objetivo de uma pessoa dessa? Aprender a controlar suas emoções. Claro. Então, porque a gente não sabe do que a gente é capaz, né? E hoje... É um alinhamento muito essa tênue. pessoa... Sabe quando você está com dor de cabeça e você toma um remédio e ele te fez bem? E se passa alguém aqui com dor de cabeça, você fala, eu já sei qual é o remédio? Hoje é o Fórmula da Transformação. Eles recomendam, mas precisa sentir. A gente, para conseguir conquistar as coisas, precisa sentir. Você dá exercícios durante o fórum? Muitos exercícios de autoconhecimento, de troca de estado, de visualização, de conclusão de objetivo, de atividade. Eu acompanho a semana deles, eles têm metas. Metas de exercício, de atividade física e outras metas relacionadas ao objetivo. Por exemplo, alguém que queira controlar suas emoções. Vamos supor que tenha um problema de relacionamento em casa com o filho, né? Que, de repente, o filho não obedece. Para isso, eu preciso me perceber, parar, porque normalmente eu vou lá e grito, e dou um comando. Aí a coisa, a tal da bolinha. E a coisa não para, e nunca que resolve, porque eu estou fazendo sempre as mesmas coisas. Os resultados não vão mudar. Jamais eles vão mudar. Se você não mudar, nada muda, né? E depende da gente. Enquanto a gente achar que a gente tem o poder, a gente não tem esse poder de mudar o outro, a gente tem o poder de influenciar as pessoas. O outro só muda se a gente mudar, né? Porque tudo é uma questão de reflexo, né? Tem a flor de lótus, né? Que é tão linda essa história, ela influencia todo o ambiente que ela está. Então, a gente não tem esse poder. Um Deus maior tem, né? Mas a gente não tem. Os seus exercícios são individuais ou em grupo mesmo? Em grupo. Todos são. Qual que é a oportunidade do Fórmula da Transformação? Hoje, para você ter acesso a um programa de coaching individual, bons profissionais largam aí de R$8 mil para cima cada processo. É largada. E aí imagine que se a minha missão de vida, é impactar as pessoas e transformar vidas, eu preciso levar isso para elas. Claro. E de que forma? Então eu construí esse programa de coaching em grupo e eles rateiam essa conta e a gente faz atividades em grupo. Que é muito legal. Vocês vão perceber nas minhas redes sociais, tem vários depoimentos, né? E hoje a gente está com uma edição no ar, acontecendo aqui em São Paulo, lá no Centro de Convenções Rebouças. Agora, em dezembro, eu não vou ter edição do Fórmula, porque eu vou para Orlando participar de um congresso de coaching. Mas em janeiro de 2019 a gente retoma, com no mínimo uma turma por mês. Você falou um assunto que deve ser muito interessante. Por quê? Hoje o coaching está no mundo inteiro. Sim. Como é que vocês se relacionam, vamos dizer assim, nesses encontros, tudo bem? O que vocês tiram disso? Cada vez mais, o foco mais importante é a gente observar como é que o mercado, né? Como é que a nossa vida, para onde a gente está indo, né? Começa a reparar tecnologia, máquinas, robôs, inteligência artificial, tudo isso. E aí o ser humano se sentindo desprestigiado, porque você está sendo trocado por uma máquina, né? E é um processo que já está vindo, né? E aí novas profissões, né, estão por vir. Mas quem fica, no final das contas? Um ser humano. Então, quando eu falo que eu sou head trainer, eu sou treinadora de pessoas. E para que essas pessoas saibam se colocar diante de todas essas novas tendências. O ser humano é a parte mais importante, sim, desse processo. Porque quem programa a máquina é ele. Claro. Né? Claro que para multiplicar e ter mais frentes eu preciso da máquina, mas quem é que programa essa máquina? Eu estou falando inteligência artificial, né? Mas o sistema cognitivo nosso está aqui, é o ser humano. Como é que você usa isso com você? Porque, claro, você não está todos os dias feliz, todos os dias sem problemas. Mulher tem TPM, mulher menstrua,
Mulher tem brigas, né? Filho dá problema às vezes. Como é que você usa isso com você? Olha, eu vou ser bem sincera. É uma coisa automática já? O meu mindset está bem reprogramado. E se eu te disser que todos os dias eu sou feliz, eu sou. Eu sou. Mesmo com seus problemas? Problemas são os nossos desafios. Hoje, olha um exemplo que eu vou te passar. Tem um problema, sei lá, meu filho se machucou. É um problema. Tá doendo. Tá doendo aqui, tá doendo lá. Mas perceba, congela a imagem. Ele vai se cuidar e ele vai ficar bem. Para que no momento de solucionar isso eu vou viver aquela dor, que eu vou piorar, que eu posso ficar numa vibe, descarregar uma neuroadrenalina fortíssima aqui e tomar uma decisão errada. Meu filho sofreu um acidente, um Réveillon que eu não me lembro, ele estava sentado no sofá, ele desceu, pisou numa taça, pisou num copo, o copo dele entrou aqui, ó, o pé dele entrou aqui, ó. Ai, que agonia. Nessa hora o que você faz? Não fiz. Respirou fundo. O meu objetivo era estancar, né, aquele sangue e levar ele para o médico. Então eu escolhi que aquela era a minha missão naquele momento. Depois que a gente resolveu a situação, fez o que tinha que ser feito, aí eu me permiti deixar aquela adrenalina realmente descarregar. Mas naquele momento, eu tenho que assumir responsabilidade, gente. Enquanto eu deixar a emoção me levar, vai dar tudo errado. Então, se eu acordo num dia com mais preguicinha, né, porque uma situação... Eu mando uma música forte ali, falo, eu tenho coisas para fazer hoje, eu tenho metas para cumprir, não, e não vou deixar isso me pegar. E interessante que o filho dela trabalha com ela. E aí, 13... Eu preciso de um minutinho? Um minutinho, gente, eu preciso dar um breakzinho. Vamos mostrar o vídeo enquanto eu saio do ar? Tem um segundo vídeo aí. As 4 etapas do Fórmula. Vamos lá. E se você soubesse qual é a fórmula da transformação? Já imaginou? Realizando tudo aquilo que você tanto quer na sua vida, todos os seus sonhos? Imagine, criei um programa chamado Fórmula da Transformação e ele acontece em 4 etapas e eu quero aqui te convidar para participar delas comigo. Etapa 1. Aqui é o momento da gente trabalhar o seu processo de autoconhecimento. Quais são as suas principais habilidades? Será que você as conhece? Será que você usa todas? Etapa 2. Aqui entra o processo de quebra de padrão. É nesse momento que você vai aprender a fazer escolhas. O que você perde e o que você ganha com determinadas escolhas. Etapa 3. Crenças limitantes. O que realmente te impede de conquistar os seus sonhos. É nessa etapa que a gente aprende e realiza o processo de queimar pontes da nossa vida. É como se eu dissesse para vocês que tudo que aconteceu daqui para trás foi um aprendizado e que agora nós vamos nos projetar com ações futuras. Etapa 4. É aqui onde você descobre a sua missão de vida. Já imaginou que bacana descobrir o que é que você veio servir nesse mundo? E é nesse momento que a gente faz todas as amarrações dessas novas habilidades e conclui o seu processo de transformação. Seja bem-vindo ao Fórmula da Transformação. Probleminha, mas já está resolvido. Eu falei do teu filho, né? A gente viu no vídeo um menino lindo ali, que fala e já usa esse programa, né? Aos 13 anos de idade. Como é que foi esse envolvimento? Você o trouxe ou ele se atraiu a isso? É interessante porque isso vira muito comum dentro de casa, né? Uma vez ele foi fazer uma prova e eu conversei com ele, eu falei, você é capaz de fazer, mas olhando nos olhos, você é inteligente. E ele me ligou e falou, mãe, eu vi 100 questões na minha frente, mas eu conversei comigo mesmo, eu respirei e falei, eu sou capaz de fazer, eu estudei para isso. Então a gente tem esse hábito, quando você fala, eu converso comigo, ele tem essa habilidade porque vive, né? Vive comigo. Dentro das etapas do Fórmula da Transformação, tem um momento que ele fala assim, ele vai lá no palco, a gente passa um determinado vídeo, vai lá e faça o que tem que ser feito, e ele fala assim para as pessoas, você precisa aprender a controlar suas emoções. Que é o mais difícil, né? Gente, que lindo, eu imagino. Eu ganhei um presente, que é um produto que a Karina usa, chama Planner. Planner, né? É um livro. Vamos abrir, vou tirar isso aqui, só para... Se me permite explicar? Olha lá.
É um caderno. É um caderno. Dá para ver aí, Paulinho? Com uma metodologia de administração de Aí. atividades e de tempo, né? É planejamento, né? Planejamento. Então, como é que é isso? Como é que é pra isso? que serve isso para mim? Sou agitadérrima. Você imagina assim, ó, que a motivação te faz começar as coisas, mas a disciplina te faz conquistar. Se você não tem disciplina, esquece. O planner, ele tem algumas etapas do nosso dia que elas acontecem, onde você abre teu caixa, como se você tivesse um caixa de uma loja, que você não tem que abrir para contar quanto tem de dinheiro para tocar o teu dia. Tem. Então você tem que abrir teu dia para falar o que eu tenho para fazer hoje. Ó, top 3 prioridades do dia, plano de hoje, compromissos, novas atividades. E eu achei o melhor. O que eu aprendi hoje? O que eu aprendi? Isso todo dia. Todo Isso é pra dia, todo dia. é diário, disciplina. Por quê? Se você começa a embarrigar atividades, quando você está escrevendo, você fala, nossa, tem 5 dias que eu estou enrolando para marcar os meus exames e não marquei, tem alguma coisa errada. O que eu aprendi hoje que eu estou procrastinando? E você ensina a pessoa como usar isso. Quem adquire isso aqui, que pode ser pelo Face, pelo Insta, recebe uma aula online. Uma sessão de administração de tempo. Que mostra como você utilizar. Isso. O tempo a seu favor, isso é uma das ferramentas, né? Que fala de O disciplina. que mais você tem de material para isso? É só esse plano ou tem outros produtos que você utiliza? Não. Hoje a gente realmente, o produto mais essencial são as pessoas, né? É a minha assessoria com eles durante o programa Fórmula da Transformação. E algumas ferramentas que a gente os faz, né? Porque eu acredito muito que você precisa escrever, abrir teu caixa da loja, contar o que você tem de troco, ver as suas atividades a serem feitas. E aí no final do dia antes de dormir mesmo, dei conta de tudo. Realmente eu sei fazer conta do meu tempo? Porque às vezes eu ponho tantas coisas que estouro o tempo, não dou conta de fazer, fico frustrada. Ou não, coloco poucas coisas e poderia fazer muito mais, ando me economizando. E aí quero chegar aonde desse jeito? Quando você tem contato visual com essas coisas, o mundo muda. Agora, né? Karina, como é que eu uso isso? Por exemplo, Você acorda. o ano inteiro eu fiz. Não, no final. Fiz tudo certinho, o que eu aprendi hoje. Consegui atingir algumas prioridades. No final eu olho isso. É importante eu olhar isso de novo? Você Andar vai- para trás? Não. Já foi. Ou já passou? A ideia é reprogramar novos hábitos. Entendi. Então, no começo, você vai perceber que, nossa, como eu tenho feito? Você começa a tomar consciência. A gente só transforma e só muda as coisas quando a gente tem consciência do que está acontecendo. Enquanto você não tem consciência, Não você tem não, jeito. você não vai lá e entra com responsabilidade. E isso, como você tem um contato visual, primeiro dia pode ser que você não faça direito, segundo, entra a repetição para criar novos hábitos. E aí, feito isso, isso aqui é um começo para muita coisa. Se você soubesse quantas coisas eu faço num dia, você fica besta de ver. Eu imagino. Gente, olha, eu quero agradecer a Karina Pólido. A gente falou um pouquinho, não deu para mostrar o vídeo, né, do treinamento, mas com Da certeza administração do tempo. adquira o seu planner. E comece a planejar a sua vida. Aprenda a fazer escolhas. Não é isso? Exatamente. A sigam no Instagram, no Facebook e deixa um recadinho final aí para os nossos amigos. Eu gostaria de agradecer, né, todo esse prestígio, principalmente o convite. Muito obrigada por estar aqui. E dizer, gente, se vocês quiserem se sentir bem, a hora é agora. Seja bem-vindo ao Fórmula da Transformação. Próxima turma agora em janeiro, lá no Centro de Convenções Rebouças. Me encontrem nas redes sociais e perceba como você funciona, como você tem funcionado nesse piloto automático. Tá aí a chave para mudar a tua vida. E nós podemos mudar para melhor. Sim, Sempre sim, para melhor. sim. Gente, um beijo para vocês. Até a semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar sobre estética bucal. Uau. Eu vou receber um especialista sobre implantodologia. Eu acho que é isso, se eu não errei. Sobre implantes. Vai falar até de como devemos, né, manter a saúde bucal diariamente. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau.